Você consegue imaginar viver em um lugar onde a cor da sua pele determina onde você pode estudar, comer, trabalhar ou até mesmo votar? Parece inacreditável. Mas essa era a realidade de milhões de pessoas nos Estados Unidos. Como um país que defendia a liberdade permitiu que isso acontecesse por tanto tempo? E o mais impressionante, como pessoas comuns conseguiram desafiar um sistema inteiro? Essa é uma das histórias mais marcantes do século XX. Mesmo após o fim da escravidão, muitos acreditaram que finalmente existiria igualdade. Mas essa esperança logo deu lugar a uma nova forma de discriminação. Nos Estados do Sul, surgiram as chamadas Leis Jim Crow, que legalizaram a segregação racial. Negros e brancos passaram a viver em mundos completamente separados. Escolas, hospitais, restaurantes, ônibus, banheiros e até bebedouros eram divididos pela cor da pele. Além da segregação, milhões de afro-americanos enfrentavam obstáculos para votar, conseguir empregos dignos ou acessar uma educação de qualidade. A liberdade existia apenas no papel, enquanto a desigualdade fazia parte da rotina. Mas, em silêncio, algo começava a mudar. Igrejas, estudantes, líderes comunitários e cidadãos comuns começaram a se organizar. Eles acreditavam que a justiça só chegaria se alguém tivesse coragem de enfrentá-la. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro grande confronto estava prestes a acontecer. E ele mudaria a história para sempre. Foi então que, na cidade de Birmingham, no Alabama, que o movimento decidiu enfrentar a segregação de forma direta. Considerada uma das cidades mais racistas dos Estados Unidos, Birmingham tornou-se o cenário de uma campanha organizada pela Southern Christian Leadership Conference e pelo Alabama Christian Movement for Human Rights. Entre seus líderes estavam Martin Luther King Jr., Fred Shuttlesworth, James Bevel e Wyatt T. Walker. A estratégia era simples, mas poderosa. Marchas pacíficas, boicotes ao comércio, ocupações não violentas e manifestações constantes. O objetivo era mostrar ao mundo a injustiça da segregação. Quando centenas de adultos já haviam sido presos, estudantes e adolescentes decidiram ocupar as ruas na histórica Children's Crusade. O que aconteceu em seguida chocou o planeta. Sob o comando do comissário Bull Connor, a polícia respondeu com cães de ataque, mangueiras de alta pressão e prisões em massa. As imagens foram transmitidas para milhões de pessoas pela televisão e estampadas nos jornais internacionais. Pela primeira vez, o mundo inteiro viu, em tempo real, a violência usada contra manifestantes pacíficos. Enquanto estava preso, Martin Luther King Jr. escreveu a histórica Carta da Prisão de Birmingham, defendendo a desobediência civil contra leis injustas. A campanha terminou com acordos para reduzir a segregação na cidade, mas seu maior impacto foi outro. Ela despertou a consciência de uma nação inteira. E essa indignação preparou o caminho para uma mobilização ainda maior, que teria como objetivo garantir um direito fundamental: o direito ao voto. Mesmo após importantes conquistas, milhões de afro-americanos continuavam impedidos de votar por meio de práticas discriminatórias. Era preciso continuar lutando. Em 1965, o pequeno município de Selma, também no Alabama, tornou-se o novo centro da resistência. E diversas organizações, como a Southern Christian Leadership Conference e a Student Nonviolent Coordinating Committee, uniram forças para organizar uma série de marchas entre Selma e Montgomery. Martin Luther King Jr. tornou-se um dos rostos mais conhecidos do movimento, mas milhares de ativistas locais sustentavam diariamente aquela mobilização. Já as marchas tinham um único objetivo: mostrar ao país que a democracia não poderia existir enquanto parte da população fosse impedida de votar. Novamente, a resposta das autoridades foi marcada pela violência. Manifestantes pacíficos foram agredidos diante das câmeras, em um episódio que ficou conhecido como
Domingo Sangrento. As imagens causaram indignação em todo o país e mudaram a opinião pública. O que antes parecia um problema regional tornou-se uma questão nacional. A pressão sobre o governo aumentava a cada dia. Pela primeira vez, parecia inevitável que mudanças profundas fossem aprovadas. E, poucos meses depois, isso finalmente aconteceu. Depois de anos de manifestações, prisões, boicotes e resistência pacífica, o movimento conquistou duas das maiores vitórias da história dos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1974, foi aprovado o Civil Rights Act, proibindo diversas formas de discriminação racial em escolas, locais públicos e empregos. No ano seguinte, o Voting Rights Act de 1965 fortaleceu a proteção ao direito de voto, eliminando barreiras legais usadas para impedir que cidadãos afro-americanos participassem das eleições. Essas leis representaram muito mais do que mudanças jurídicas. Elas demonstraram que a mobilização popular podia transformar uma sociedade inteira. O movimento dos direitos civis inspirou lutas por igualdade em diversos países e passou a servir como referência para movimentos em defesa dos direitos humanos, da democracia e da justiça social. Décadas depois, seu legado continua presente nos debates sobre igualdade racial, participação política, educação, justiça criminal e oportunidades econômicas. A história desse movimento nos lembra que nenhuma conquista nasce da acomodação. Ela nasce da coragem de pessoas comuns que decidiram enfrentar a injustiça, mesmo quando tudo parecia impossível. E talvez essa seja a maior lição deixada por essa geração. Quando uma sociedade escolhe não aceitar a desigualdade como algo normal, ela pode transformar não apenas um país, mas influenciar o mundo inteiro.